O Brasil hoje se encontra numa verdadeira encruzilhada. A gente está navegando por um mar de pressões globais, tentando definir qual vai ser o nosso papel no mundo. Nesta análise, vamos mergulhar em como o país está usando os seus ativos mais estratégicos, sabe? Da imensidão da Amazônia, a nossa cultura vibrante, para tentar construir um futuro mais soberano. E aí, a grande pergunta que fica é essa, né? No mundo com tantos gigantes, com tantas forças em jogo, como é que uma nação consegue, de fato, traçar o seu próprio caminho? A resposta, olha, parece não estar no isolamento, mas sim numa navegação muito estratégica, muito inteligente. Então, vamos começar pelo nosso primeiro grande ponto, a Amazônia. Se antes a gente olhava para ela principalmente como uma questão ambiental, hoje o jogo mudou completamente. Com a COP30 batendo na porta, a floresta virou, sem dúvida, a principal arena diplomática do Brasil. É claro que proteger a floresta é o objetivo final, mas o verdadeiro desafio diplomático é um pouco mais profundo. Como é que se gerencia a complexidade disso tudo, as pressões que vêm de dentro e as que vêm de fora? Para isso não adianta só ter boa intenção, é preciso ter um mapa, uma bússola para navegar nesse cenário. E uma dessas ferramentas tem um nome diferente, Cinefin. Pensa assim, nem todo problema é igual, certo? Alguns são simples, outros são quebra-cabeça daqueles. O Cinefin ajuda a gente a entender em que tipo de terreno estamos pisando. Ele ajuda a diagnosticar o problema para usar a abordagem certa. Chega de tentar usar martelo para apertar parafuso, né? E aqui a gente vê o Cinefin na prática, aplicado à Amazônia. Olha só, monitorar o desmatamento por satélite é um problema simples. A gente sabe como fazer. Mas o verdadeiro ouro, o desafio maior, está no campo complexo, que é desenvolver uma bioeconomia. Por que é complexo? Porque não tem receita de bolo. É preciso experimentar, sentir o terreno, aprender com o que dá errado e se adaptar. É aí que mora a grande oportunidade para o Brasil liderar. Agora, tem uma segunda ferramenta, o mapeamento estuarino. A ideia aqui é genial para a diplomacia. Imagina um estuário, aquele lugar onde o rio encontra o mar. Algumas coisas ali são fixas, tipo as rochas na margem. Outras são fluidas, como a maré. A estratégia é saber direitinho o que é rocha, aquilo que não dá para negociar, e o que é maré, onde existe espaço para criatividade e negociação. E este quadro mostra isso perfeitamente. Por exemplo, os limites científicos do desmatamento. Isso é rocha, é uma restrição fixa. Não tem o que discutir. Ignorar isso destrói a credibilidade do país. Agora, os prazos para zerar o desmatamento, os mecanismos de financiamento, isso é maré, isso é negociável. A lição é clara. A diplomacia brasileira tem que focar sua energia exatamente aí, onde a conversa pode de fato mudar o jogo. Mas essa luta por soberania não acontece só na floresta. Ela vai para outro território muito estratégico, as nossas telas. Hoje, a batalha pela identidade de um país também é travada no mundo digital. E a cultura brasileira está bem no meio desse furacão. É uma disputa muito clara. De um lado, você tem os algoritmos das grandes plataformas que naturalmente empurram o que já é sucesso no mundo todo. Do outro lado, a gente tem a nossa imensa diversidade cultural, lutando para não ser engolida por essa onda. O risco real é a gente acabar consumindo sempre a mesma coisa e perder aquilo que nos torna únicos. E para encarar esse desafio de frente, surge uma resposta bem estratégica, bem proativa, a chamada lei do streaming. A ideia aqui não é fechar portas, mas sim garantir que os nossos produtos tenham um espacinho garantido nessa prateleira digital gigante. E a lei vai direto ao ponto, com medidas bem concretas. Ela propõe, por exemplo, uma cota para garantir que o conteúdo brasileiro apareça, cria também uma contribuição para que essas plataformas ajudem a financiar as nossas próprias produções e um ponto crucial para os dias de hoje, estabelece regras para proteger nossos criadores do uso indevido por inteligência artificial. O objetivo é um só, garantir que a nossa cultura tenha futuro. Só que nada disso, nem a diplomacia do clima, nem a da cultura, funciona se a base não estiver forte. É como um grande navio. Para navegar em águas internacionais turbulentas, a sala de máquinas interna precisa estar funcionando perfeitamente. E essa sala de máquinas é a governança. E essa força interna vem de conhecimento, de preparo. Para que o Brasil seja levado a sério lá fora, ele precisa ter gente muito bem preparada para os desafios. Por isso que o investimento na formação técnica de quem trabalha no governo é tão fundamental. É esse conhecimento que constrói um Estado forte e inteligente. E esse fortalecimento vai além das pessoas. Ele chega na nossa infraestrutura. Pensa bem, de que adianta uma diplomacia super afiada se a sua rede elétrica é vulnerável? Se seus sistemas de comunicação podem cair? Proteger setores como energia e transporte não é uma questão só técnica.
é a defesa da soberania do país. E essa busca toda por soberania, por força interna, por autonomia, isso não é de hoje, não. Na verdade, esse é só o capítulo mais recente de uma longa luta histórica do Brasil contra a dependência. Olha só essa imagem, ela nos leva lá para 1985. É a capa de um ensaio com um título que já diz tudo: Dependência Externa e Moratória. Isso prova que essa ânsia por autonomia não é nova. A luta do Brasil para definir seu próprio lugar no mundo é uma constante na nossa história. Naquela época, o diagnóstico da dependência era bem claro. Faltava capital aqui dentro. O país dependia muito de produtos e serviços de fora e, claro, carregava o fardo da dívida externa. Esses eram os grilhões daquele tempo. E é aqui que tudo se conecta de uma forma impressionante. Os grilhões mudaram de forma. A dependência, que antes era financeira, da dívida, hoje é algorítmica, das plataformas estrangeiras ou das pressões da agenda climática. A roupagem é nova, mas a pergunta no fundo é a mesma de sempre. Como o Brasil pode construir seu próprio destino num mundo que está sempre tentando impor as regras do jogo? E o mais impressionante é que a resposta, ou pelo menos uma pista dela, talvez já estivesse apontada lá naquele mesmo texto de 1985. Essa citação é poderosa. A verdadeira força não vem de fora, mas sim de um plano interno bem articulado, bem pensado. A soberania começa em casa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que fica no ar. Em um mundo onde as fronteiras são cada vez mais digitais e as crises são globais e compartilhadas, o que realmente significa ser um país soberano? Essa não é uma pergunta só para o Brasil. É talvez a grande questão do nosso tempo.